Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui para pregar a palavra do Senhor. Como já foi dito, eu sou seminarista lá no JMC. É o meu primeiro ano no JMC, eu passei pelo primeiro semestre e estamos também morando no alojamento lá na cidade de Ademar. E pela graça do Senhor, Deus tem nos abençoado, nos sustentado. E sou do Jardim Girassol também, como foi dito, e então é um prazer estar aqui pregando para os irmãos. Eu acho que eu já vim aqui também em um estudo bíblico, e foi um grande prazer. Como foi dito, a minha esposa está ali, nós temos ali 2 anos de casados, somos novos de casados, e o Senhor tem nos abençoado, viu? Bom, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, no livro dos Salmos, Salmos de número 95. Salmos de número 95. Vamos fazer a leitura. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos, e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não bastante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos orar? Senhor Deus, te bendizemos e te louvamos, meu Pai, e somos gratos a Ti, meu Pai, por mais este dia e este momento, Senhor Deus, de estarmos juntos em comunhão na Tua santa igreja, meu Pai. Te louvamos, meu Pai, e te bendizemos por cada visitante, Senhor Deus, aqui. Que o Senhor possa abençoar as famílias deles, meu Pai, as famílias representadas, meu Senhor, e que eles possam ser também, Senhor Deus, juntamente com todos nós, edificados, meu Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor possa nos instruir, meu Senhor, que o Senhor possa aplicar, meu Pai, as palavras no nosso coração, através do Seu Santo Espírito. Que o Senhor esteja conosco neste momento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e já te agradecemos por tudo. Certa vez, um jovem foi numa galeria de arte. Chegando lá, ele começou a analisar as obras de artes, e aí ele parou e começou a analisar uma obra. Aí ele começou a analisar aquela obra, e aí ele reparou que nesta obra tinha a cruz de Cristo. E ela estava meio disforme. E ele começou a reparar aquela cruz. E então ali estava o zelador. E aí o zelador disse para ele: olha, você está olhando para este quadro de um jeito errado. Tem um jeito melhor de se olhar a ele. Aí ele observou e disse: como? Aí ele: se abaixe um pouco. Aí ele se abaixou um pouco. Aí ele: não, você precisa de se abaixar um pouco mais. Aí ele então
se abaixou. E aí ele falou assim, não, você tem que abaixar muito. Aí ele pegou a lanterna e apontou lá embaixo. Aí ele se abaixou, aí ele falou assim, aqui? Aqui embaixo? Isso. Agora olhe, porque o pintor, ele pintou a cruz de uma maneira que nós devemos contemplar de cima para baixo, como se fosse uma reverência. Então ele entendeu o porquê aquela cruz estava meio disforme. E ele conseguiu contemplar aquilo. O que isso tem a ver com o nosso salmo? A ideia é, como devemos adorar a Deus? Ele que é o nosso Rei, Ele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E este salmo, ele vai tratar sobre isso. Ele vai falar conosco sobre isso. O Salmo 95, ele se encontra no 4º livro dos Salmos. Os Salmos, ele tem 5 livros, e ele está no 4º. Ele começa do 90 até o 106. Estes Salmos, eles apresentam a Deus como aquele que se lembra e aquele que sustenta o seu povo. Os Salmos de 90 a 100, eles destacam o poder de Deus, especialmente como o Criador de todas as coisas. E os Salmos 101 a 104, eles realçam a lealdade de Deus, como Deus é leal. Os Salmos de 105 e o 106, eles oferecem um sumário histórico que apresentam as orações dos santos, as orações daqueles também que estavam longe, e eles desejavam voltar para a sua terra. Eles também apresentam, nestes últimos sumários, a ideia de que eles expressam o desejo de um dia voltar e que um dia o Senhor os chamaria desde os confins da terra. De acordo com o verso 3 desse salmo, que aponta o Senhor como o grande rei, este salmo é um dos muitos salmos chamado de os salmos da realeza, ou os salmos reais. Estes salmos abundantes no todo o livro de Salmos, eles apontam, ora, o rei de Israel, ora, Deus como o rei sobre seu povo e sobre todas as suas coisas, todo o universo. Este salmo, ele também tem uma estrutura de hino, ou seja, eles têm os hinos. Nos Salmos, ele apresentam 3 elementos principais. O primeiro é um chamado ao culto, um chamado ao louvor. O segundo, uma descrição dos atos de Deus e dos atributos de Deus, formando então o corpo dos Salmos. E o terceiro elemento é a conclusão. E na conclusão, o salmista, geralmente, ele convida para uma renovação de louvor e obediência. Tudo isso nós observamos nestes salmos. Neste salmo aqui em específico, ele é um hino, a estrutura dele é um hino, e ele é um salmo de realeza. Este salmo ele tem 2 estrofes, e a primeira começa do 1 e vai até o 5, e a segunda do 6 até o 7, a parte A. E depois a conclusão, que vai do 7b até o 11. Cada estrofe ela está organizada da seguinte maneira. Primeiro, o salmista convida e chama toda a congregação, todos aqueles que ouvem, para louvar a Deus. E depois, em segundo lugar, ele oferece a motivação para isso. Ele oferece ali os motivos e a causa, o porquê devemos louvar. Isso acontece na primeira estrofe e na segunda estrofe. O grande detalhe deste Salmo 95 é a sua conclusão. A conclusão dele é muito diferente da estrutura dos hinos que a gente encontra em todos os salmos, porque ela termina com uma exortação profética. Ela termina de uma maneira inesperada. Alguns até consideram que este salmo ele pode até ser uma junção de 2 salmos. Só que nós observamos que faz todo sentido o contexto
desta conclusão. Ele é um salmo único. O Salmo 95 é o salmo único, justamente por causa de sua conclusão. O Salmo 95, irmãos, ele afirma que o Senhor, ele é rei. E como rei, ele merece o louvor e a obediência de seu povo. Ele merece. Preste bem atenção nisso. Ele merece o louvor. Ele merece a obediência do seu povo. E o louvor genuíno está na entrega total de seu povo, na entrega sincera de coração do seu povo. Portanto, o tema de nosso sermão é adorando o grande rei. E adoramos o grande rei reconhecendo e também expressando, primeiro, a sua confiabilidade, que a gente vai observar do verso 1 ao 5, e depois, segundo, a sua liderança, o seu governo, e, em terceiro, o seu juízo. Primeiro, então, a sua confiabilidade. Observe os versos 1 e 2. Vinde e cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo de nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Eu gostaria de destacar aqui duas coisas importantes. A primeira são as expressões cantemos, celebremos e vitoriemo-lo. Estas expressões, ela no hebraico, ela tem uma ideia muito mais enfática. Alguns tradutores até traduzem como gritemos ao Senhor, gritemos com júbilo ou gritemos triunfantemente. A ideia aqui é que o salmista quer que nós expressemos o nosso louvor a Deus de forma audível, em alta voz e publicamente. O salmista, ele quer que nós expressemos o nosso louvor a Deus de forma audível e de forma pública. Tais sentenças nos fazem imaginar o povo de Deus voltando de uma guerra na qual Deus lutou e Deus venceu pelo seu povo. Imagine as ruas de Jerusalém, vindo ali os seus guerreiros, os guerreiros voltando alegres da batalha, porque o Senhor lutou por eles e eles venceram. A ideia é fortalecida pela expressão rochedo da nossa salvação, no verso 1. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Ou seja, o Senhor, ele nos provou ser o refúgio, ser o protetor eficiente do seu povo. Ele é, de fato, o refúgio. Nele encontramos o nosso escudo e a nossa fortaleza. Por isso, ele é digno de confiança. Por isso, veja, o salmista está querendo dizer, o Senhor é digno de confiança. Ele é a rocha de nossa salvação. Então, gritemos de louvor. Expressemos a Ele o nosso louvor, porque se nós estamos com Ele, se nós estivermos com Ele, nós venceremos. De fato, nós venceremos. Alguns outros salmos representam esta ideia. Veja, por exemplo, o Salmo 97, aqui no verso do 3 ao 5, vai dizer: adiante dele vai um fogo, lhe consome os inimigos em redor, os seus relâmpagos alumiam o mundo, e a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. O Salmo 98, no verso 2, vai dizer: o Senhor fez notório a sua salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. E o 94, 22, vai dizer: mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Então veja que aqui
Os salmos, eles, ao redor do Salmo 95, eles também expressam essa ideia da realeza, de como Deus, ele é rei, o rei do seu povo. Os versos de 3 a 5 é a motivação. Vamos lá, ele começa dizendo: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Então aqui ele oferece a razão, ou seja, a consequência, o porquê devemos louvar. Gostaria de destacar as expressões Deus, primeiro, que ele é Deus supremo. Segundo, ele é o grande rei. E terceiro, ele está acima de todos os deuses. E os versos do 4 a 5 demonstra o controle de Deus nos dois eixos do mundo. Demonstra que Deus controla as alturas e Deus controla a profundidade, que Deus também controla o mar e Deus também controla a terra. Os dois eixos pertencem ao Senhor. Ele é soberano sobre estas coisas, sobre esses dois eixos. O Salmo 93, do verso 1 ao 2, vai nos dizer: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Veja bem, o mundo não vacila, porque quem cingiu foi o Senhor. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Existe um detalhe quando observamos as localidades destacadas no verso 4 e 5, à luz daquilo que está escrito aqui no verso 3. Ele é o grande rei acima de todos os deuses. Por quê? As alturas e as profundidades eram observados como lugares religiosos. Faziam naquela época, na antiguidade, eles entendiam que aquelas localidades, lugares muito profundos e lugares muito altos, eles eram lugares onde tinha mais acesso, onde se conseguia mais acesso aos deuses, né? Os deuses do submundo e os deuses que trazem a vida, que trazem a fertilidade, ou seja, aqueles que ficam no alto. Então, o mar era também considerado como a morada do caos, a morada do caos. E os deuses, eles lutavam contra esse caos, a fim de controlá-lo e trazer o equilíbrio para todas as coisas. Quando o salmista ele declara que as profundezas e as alturas e o mar e a terra estão sob o controle de Deus, ele quer dizer que Deus é o único Deus que deve ser adorado e o único Deus capaz de controlar todas as coisas. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é quem governa todas as coisas. É como a gente leu no Salmo 93, onde ele vai dizer: foi o Senhor quem cingiu a terra, e ela não vacila, ou seja, ela não oscila, porque Ele é quem deu a clareza, Ele que criou todas as coisas. Quando o salmista declara que as profundezas e as alturas, e o mar e toda a terra, tudo isto está sob o controle de Deus. Veja, o que o salmista faz sobre gritar triunfantemente é o fato de que o Senhor do universo está com o seu povo. E por isso ele é vitorioso. O povo de Deus, ele é vitorioso por estar com Deus. Temos a redenção de nossas vidas e o relacionamento com Deus restaurado quando Cristo, e por meio de Cristo, está em nós, está por nós. Ele é o nosso representante, do qual nos proporciona a paz com Deus e também a paz de Deus, ou seja, a paz
do Criador que habita em nós por meio do Espírito Santo enviado pelo próprio Cristo Jesus. Mas diante das nossas dificuldades, das dificuldades da frustração da vida, de alguns sonhos que são frustrados e dos nossos desejos, podemos ser tentados a questionar a confiabilidade de nosso Rei e Senhor. Seja isso aquela promoção que a gente tanto gostaria, seja isso aquele sonho daquela grande viagem, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande. Somos tentados a questionar a confiabilidade de Deus, ou seja, o quanto Ele é confiável. Ele fez e ainda faz por nós muitas coisas, e é isso que devemos ter como motivação. Ele fez por nós, e Ele ainda continua a fazer por nós. O Senhor, Ele é o nosso Rei, e Ele continua a nos proteger. E assim, devemos expressar publicamente a nossa adoração a Ele, como até mesmo a ideia do gritar aqui, expressar que o Senhor, Ele nos salvou, que o Senhor, Ele nos resgatou, e o Senhor, Ele continua nos mantendo nesta salvação, por meio de Cristo Jesus. Era muito comum uma pequena nação ou uma tribo buscar uma aliança com um grande reinado, uma grande nação. Contudo, uma aliança ela poderia impactar drasticamente na vida social de determinado povo. Muitas vezes, eles deveriam deixar os costumes e as tradições e até mesmo a sua própria língua e também a sua religião para serem aceitos como vassalos diante dessa nação grandiosa da qual eles gostariam de ter aliança. Por mais difícil que isso poderia parecer, ainda assim, as grandes recompensas na proteção e nas relações comerciais compensaria a renúncia de suas tradições. Então, era comum naquela época eles fazerem esse tipo de aliança, porque era uma época hostil, era uma época onde a gente não tinha tanta tecnologia e as relações comerciais não eram tão flexíveis como nós temos nos dias de hoje. Então, muitas das vezes, se um líder de uma determinada tribo, ou um líder de uma determinada nação, não fizesse aliança, ele poderia matar o seu povo. Ele poderia matar o seu povo de fome. Ele poderia também não dar a proteção que o seu povo deveria ou precisaria. Também é assim quando fazemos parte da aliança com Deus, por meio de Cristo. Devemos abrir mão dos velhos costumes que não agradam a Deus em face dos muitos e infinitos benefícios que teremos em Cristo Jesus, pois Ele é quem se tornará o responsável por nossas vidas, responsável por nos edificar, responsável por nos proteger e responsável por nos liderar nesta caminhada. Mas nós não vamos adorar a Deus apenas expressando a sua confiabilidade. Nós também adoramos a Deus expressando a sua liderança, o seu governo. E é assim que está no verso 6, vamos ler, verso 6 do 95. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nosso povo. Ele é nosso Deus e nós, o povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Vamos até aqui, porque a parte B já começa a conclusão. O verso 6, o salmista ele começa de novo a estrofe, ele começa a chamar. Ele chama aqueles que estão ouvindo a adorar de novo. E ele vai usar 3 verbos importantes que se referem a uma postura corporal. A postura corporal na adoração. Isto é uma indicação uma indicação externa das atitudes internas da pessoa
ao se aproximar diante de Deus. Essas atitudes corporais eram comuns na utilização perante a um grande rei humano, para descrever a sua obediência e total submissão e também total dependência a esse rei. Quais são esses verbos? A ideia está aqui: adoremos, prostemo-nos e ajoelhemo-nos. São três verbos que dão a ideia de uma postura. Veja que ele começou com gritemos, ou seja, grite, mas agora não só grite, agora se mova perante o Senhor. Aqui, Deus é reverenciado como o único e poderoso Deus. Isso é reforçado com a expressão que nos criou. Ele nos criou. E a ideia aqui é que não existe nada nos reinos e também no cosmos que seja mais digno de ser reverenciado do que Ele. O salmista, no verso 7, ele nos mostra que ele quer demonstrar que sob a liderança de Deus, o seu povo ele tem cuidado, ele tem o auxílio contínuo e perpétuo. Veja bem, a ideia aqui, ele é nosso Deus, a ideia de uma pessoalidade, ele é o nosso Deus, e nós, o povo de seu pasto, e ovelhas de sua mão. Em uma linguagem que ecoa os Salmos também 79, 13 e Salmo 100, o 3, o salmista quer demonstrar que esse Deus é pessoal e ele tem cuidados específicos a cada um de nós. Isto é, ele sabe as necessidades particulares de cada um de nós. A imagem do pastor ela é usada no Antigo Testamento para descrever o governo eficaz de um rei. Veja o Salmo 78. O Salmo 78, no verso 70 até o 72, diz assim. Aqui está descrevendo Davi. Também escolheu Davi, seu servo, e o tomou nos redis das ovelhas. Veja, ele era uma ovelha. Deus tomou ele dos redis das ovelhas. Quer dizer, ele estava ali regendo, as ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o quê? O pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Então, a ideia, a figura do pastor, no Antigo Testamento, principalmente na Escritura, ela é mais do que aquela ideia de que a gente tem do pastor que apenas cuida, que está ali cuidando das ovelhas. Na verdade, quando nós encontramos a ideia do pastor, nós reconhecemos que ali está um líder. Ali está um líder que governa, que protege e também que provê sustento para o seu povo. Essa é a ideia e a figura do pastor. Portanto, Deus é aquele que lidera. Aqui, Deus é o pastor. Deus é aquele que lidera, Deus é aquele que provê, e Deus é aquele que protege o seu povo como um pastor. O pastor dos pastores. O pastor dos pastores. Veja, pode ser difícil e até mesmo doloroso para nós passarmos por certas dificuldades e provações, das quais até o próprio Deus permite que passemos. Até pode parecer que Ele não está cuidando de nós. Veja o exemplo do próprio Cristo. Logo depois de ser batizado,
ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, ficando lá 40 dias e 40 noites. E depois ele se submeteu à vontade de Deus. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto e ele foi humilhado na cruz. Contudo, o grande pastor e rei ordenou tais coisas ruins para seu filho, sabendo que depois disso o exaltaria acima de todas as coisas, assim como está escrito em Filipenses 2, do verso 9 a 11. Assim devemos confiar em Jesus Cristo, que também é o nosso pastor, que também é o nosso Salvador. Veja em João, capítulo 10, a passagem conhecida. João, capítulo 10, no verso 14, diz: Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Lembra a ideia de que no Antigo Testamento, Deus quer demonstrar, através desse salmo, a sua pessoalidade. Ele é pessoal. E o próprio Filho, ele demonstra isso na prática, quando ele se encarna e ele está diante de nós, diante dos discípulos. Ele é o bom pastor que se entrega, ele dá a vida pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Mas também não é apenas expressando a liderança e o governo de Deus e a confiabilidade de Deus que adoramos de forma eficaz, mas também observando e expressando o seu juízo. É assim que vai acontecer do verso 7b a 11. Nesta última parte, observamos a conclusão profética. Veja, essa é a última estrutura do hino, a conclusão profética. Até aqui o autor seguiu um padrão de louvor descritivo. Mas no verso 7b, ele toma um rumo tão inesperado que alguns estudiosos eles vão dizer que isso parece até ser um outro salmo, um outro cântico. Contudo, observamos que o verso 7, do 7b a 11, ele faz todo o sentido com o contexto. Por quê? Veja bem, diz assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não bastante terem visto as minhas obras. Veja que aqui tem uma ligação com a ideia com a figura de Deus como pastor. Por quê? Porque um pastor, as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Elas conhecem a voz. Por isso ele vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. A ideia do não endurecer o coração, como em Meribá e em Massá, ela traz uma alusão à atitude de Faraó, que mesmo contemplando o poder de Deus, ainda não se submeteu à vontade de Deus. Seguindo o contexto de Salmo 95, o povo no deserto seguia o seu antigo Faraó. Veja bem, aqui começa a ofensa. Aqui é onde Deus quer mostrar aquilo que incomodou a ele. Lembra que, como eu disse no início, esse livro, o quarto livro dos Salmos, Deus ele quer mostrar como aquele que se lembra.
E ele está se lembrando disso. E ele quer que o povo também se lembre dessa situação. Então, os versos 8 e 9, ele faz a advertência. Ele vai dizer, não endureçais o coração. A ideia aqui é que o povo estava tendo as mesmas atitudes do seu antigo rei, em vez de ter as mesmas atitudes do seu novo rei, aquele que os libertou. Eles estavam tendo as atitudes, e eles não só tendo as atitudes, eles queriam voltar para a sua escravidão, para a sua escravidão. Essa passagem está em Êxodo, capítulo 17. Diz assim, Êxodo, capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Redim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Veja bem, por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matardes de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Consegue enxergar a ofensa aqui? Seguindo o contexto do Salmo 95, onde Deus é aquele que lidera, onde Deus é aquele que provê, e onde Deus é aquele que protege, justamente aqui o povo está dizendo, Deus não está nos liderando direito, Deus não está nos protegendo, e Deus também não está provendo para nós. Aqui é uma ofensa diretamente a Deus como rei. Deus como rei. Seguindo o verso 10, Deus ele expressa aqui uma nota de indignação, uma nota de repúdio. Ele vai dizer, durante 40 anos, estive desgostado com essa geração, e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Essa é a nota de repúdio. A palavra desgostado aqui, ela está muito simples aqui, ela está bem suavizando a coisa, porque no hebraico mesmo é nojo. Eu senti nojo. Lembra daquela situação, o povo dizendo aquilo perante Moisés, mas Deus estava vendo aquilo. E aí Deus sentiu nojo. Deus ele sentiu nojo daquela situação, pelo tanto que ele tinha feito pelo povo. E o povo simplesmente quis desbancar Deus como rei. E aí no verso 11 nós temos o julgamento, o juízo de Deus. Por isso eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eu quero que você também observe o contexto, até aqui seguido, do Salmo 95. Quem é Deus? Deus é aquele que controla as alturas, que controla a profundidade, que tem sobre o seu domínio os dois eixos do mundo, todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E agora esse Deus, ele se levanta. E aí ele se levanta e ele coloca, é como se ele estivesse colocando a mão no coração dizendo, olha, agora eu vou jurar por mim mesmo. E agora? O que seria do povo? Quem poderia quebrar esse juramento? Ninguém poderia quebrar esse juramento. Mas veja que o povo, ele não pensou antes de ofender a Deus. Ele não pensou o tamanho desse Deus. Ele não pensou no poder desse Deus. E é por isso que todo o corpo desse salmo, ele está dedicado a mostrar quem é Deus e quão grande ele é.
e que devemos primeiramente adorá-lo, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo o seu reinado. É como se ele estivesse aconselhando: primeiro faça isso, antes que saia alguma coisa de nossa boca, antes que saia alguma queixa de nossos lábios. Possamos então reconhecer quem é o Senhor. Porque quando o Senhor se levanta do seu santo trono e jura por ele mesmo, não tem jeito. Não tem ninguém acima dele que pode reivindicar este juramento. Eu jurei em minha ira, não entrarão no meu descanso. Este salmo, especialmente nesta última parte, ele é citado no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 3. A carta aos Hebreus capítulo 3. E é onde nós temos dois conselhos importantes, demonstrando que devemos tomar certo cuidado, o mesmo cuidado que o povo tinha que tomar. No Antigo Testamento devemos tomar cuidado. Hebreus capítulo 3, no verso 12 e 13, ele vai dizer assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, aqui vem o conselho que ele nos dá. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Ele está fazendo a alusão do hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui ele traz a ideia de que o pecado ele nos cega. Quando estamos flertando com o pecado, quando estamos nos envolvendo com o pecado, ele nos cega. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. Eles estavam tão ali imersos no pecado que eles logo ofenderam o Deus como rei, sem pensar na grandiosidade dele, sem seguir ali o conselho de quem Deus é, quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso. E aí vem o segundo conselho, está no capítulo 4. No capítulo 4, no verso 11, ele vai dizer assim, vamos desde o verso 10, ele vai dizer: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus de suas. Aqui ele está trazendo a ideia, se você está em Cristo Jesus, e Cristo é Deus, você terá descanso. Porque o Senhor Deus, ele é aquele que pode nos conceder o verdadeiro descanso. E aí ele vai dizer no verso 11, aí vem o conselho, o verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. A ideia aqui não está em que nós, pelas nossas forças, entraremos no descanso. Não, a ideia aqui é que nós devemos nos agarrar a Cristo. Agarrar a Cristo. Como Ele está em nós. Agarrar a Ele. Porque se nós estivermos em Cristo, então descansaremos. O povo ele foi liberto do Egito para viver uma vida totalmente diferente da escravidão que lhes era imposta. Mas eles quiseram voltar para aquela antiga vida. Assim, a desobediência a Deus, quando Ele oferece a sua nova vida em Cristo Jesus, e nós voltamos, assim quando Ele nos oferece uma nova vida em Cristo, e nós voltamos aos nossos antigos costumes, aos nossos velhos hábitos, também ofendemos a Deus, porque estamos em aliança com esse Deus. Então isso
impacta profundamente o modo de viver, o modo que deve seguir a nossa vida. Assim como aquele povo foi liberto por um rei para viver de acordo com este rei, assim também nós fomos libertos pelo Rei Jesus Cristo para vivermos segundo este rei. Se voltarmos a estes antigos costumes, ofendemos esse rei da mesma maneira que o povo ofendeu a Deus em Meribá e Massá. Por isso, façamos morrer as paixões de nossa carne. Façamos morrer aquilo que resta, aquilo que nos persegue, e que cada um de nós temos as nossas tentações particulares. Porque isso agrada a Deus. Quando buscamos ao Senhor, quando buscamos ratificar o velho homem, quando buscamos mortificar o velho homem, isso agrada ao Senhor. E mostramos diante de Deus a reverência devida, a reverência ao nosso Rei. Vamos orar? Senhor Deus, te bendizemos, meu Pai, e te glorificamos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Te glorificamos, meu Senhor, pela aliança que temos em Cristo Jesus. Te glorificamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu a Cristo, que nos protege, que nos provê, e que nos lidera, Senhor Deus, como um bom pastor que Ele é. Rendemos a Ti, Senhor Deus, toda a glória, meu Pai, como o salmista ele expressou aqui. Nós gritamos a Ti, Senhor Deus, com grande júbilo e com um grito, Senhor Deus, triunfante, porque estamos em Cristo Jesus e nele nós triunfamos. E nele nós triunfamos, Senhor Deus. Somos mais que vencedores, meu Pai, em Cristo Jesus. Pedimos, meu Pai, em específico, que o Senhor nos livre, Senhor Deus, de cairmos, Senhor Deus, na ofensa daquele povo no deserto. De cairmos, Senhor Deus, numa vida desgastada pela condenação que o Senhor lhes puniu. Ah, Senhor Deus, nos livre, Senhor Deus, nos livre, meu Pai, para que possamos achar o verdadeiro descanso. O descanso, meu Pai, em Ti, meu Deus. Pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, nos fazer mais parecidos com Cristo, para então reverenciarmos a Ti, Senhor Deus, como o Senhor merece, como lhe é devido, meu Pai. Ah, Senhor Deus, perdoe as nossas falhas. Perdoe, Senhor Deus, até mesmo os pensamentos que podem até ser parecidos com aquele povo, meu Deus. E esteja conosco, nos renovando, Senhor Deus, para uma vida que Te glorifique, uma vida que Te renda glórias, meu Pai, em todas as áreas de nossa vida. É o que Te pedimos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém.